Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor, e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Também eu não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela revelação, pelo entendimento, que o Senhor possa cobrir o nosso coração nessa noite de alegria, de paz, que o Senhor possa ministrar, possa fluir desse lugar, espírito e vida, que o Senhor possa abastecer os meus irmãos com a Tua palavra, com o Teu amor, com a Tua graça, de maneira que cada um deles seja enriquecido. Esse é o desejo do meu coração nessa noite. Que o Senhor possa nos enriquecer, possa ministrar ao nosso coração e que nós possamos sair daqui dessa reunião nessa noite com coração alegre, com coração festivo, celebrando ao Senhor, celebrando a palavra do Senhor e tudo aquilo que o Senhor faz em nós, por todo o bem que o Senhor traz ao nosso coração por meio da Tua palavra. São mudanças importantes que o Senhor quer fazer em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Uma pergunta importante que eu queria iniciar nessa noite com você é a seguinte: você se sente acusado ou condenado por aqueles que estão à sua volta? Você se sente, de vez em quando, oprimido, talvez dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, no ambiente que você convive, não sei. Você se sente, de vez em quando, acusado, oprimido, condenado por aqueles que estão à sua volta? Essa é a primeira pergunta. Outra coisa importante, que principalmente no contexto espiritual, você se sente como se todos estivessem observando você, pronto para acusar você? O que eu quero, na verdade, que você entenda é o seguinte: o ambiente, a igreja, o ministério, de um modo geral, não somente aqui nas reuniões, mas lá no grupo familiar ou de um modo geral, você percebe que a igreja em si, ela é um ambiente acolhedor ou ela é um ambiente de julgamentos, de acusação? Porque a maioria de nós aqui que tem pelo menos 20 ou mais anos de vida cristã, viveu um tempo na igreja que a base da pregação é: aceite a Jesus ou senão você vai para o inferno. E isso era todo domingo: aceite a Jesus, e no final do culto ainda tinha isso: se você hoje à noite não aceitar Jesus, daqui a pouco você pode morrer lá fora e acordar nos braços do cão. Você lembra eu ouvi muito essa pregação: aceite Jesus hoje à noite, porque senão você vai para o inferno. E aquele ambiente
tinha gente que dizia assim, a maioria de nós já ouviu isso: rapaz, eu não vou para aquela igreja não, porque o pastor parece que fica olhando para mim, me pressionando para eu aceitar Jesus. Se eu não aceitar Jesus ali, eu já fui lá, e ele fica olhando ali, insistindo, e às vezes o apelo durava mais tempo do que a pregação, né? Então, mas a maioria de nós já viveu esse tempo onde a pregação do evangelho consistia na seguinte afirmação: aceite a Jesus, porque senão você pode sair daqui da reunião, ter um infarto. Ainda ficava agorando a pessoa, né? Você pode ter um infarto, você pode ter um ataque do coração, o carro pode te atropelar lá fora, pode cair um negócio na sua cabeça. E aí as histórias eram as mais mirabolantes possíveis, né? Olha, eu conheci uma pessoa que estava passando, caiu uma jaqueira na cabeça dele, ele morreu, não teve nem tempo de aceitar Jesus. E a pessoa que ficava ali, ela ficava apavorada, ela disse: meu Deus, então eu vou. E aí ela levantava a mão com medo, né? Porque alguma coisa podia acontecer com ela e ela saía dali. Então, tipo assim, aliviado, pelo menos eu aceitei Jesus. Eu levantei a mão e aceitei Jesus. Eu já não vou mais parar nos braços do cão, né? Então, mas essa mensagem, na verdade, ela não é evangélica, porque cada pessoa, cada um de nós, ela tem um tempo, sabe, amados? Tem um tempo de maturidade, tem um tempo de entendimento das coisas espirituais. Deus vai dar oportunidade, Deus vai tocar no coração de cada um. Deus toca, a todo momento a palavra de Deus está tocando no coração das pessoas. Mas a mensagem de Jesus, e nós vamos ver Jesus lidando diretamente com certas pessoas que estavam vivendo situações de pecado. Se você observar cada momento de Jesus com essas pessoas que estavam diretamente ligadas, vivendo em alguma irregularidade, vamos dizer assim, né? Quando a gente vê Jesus na casa do cobrador de imposto, quando a gente vê Jesus sentado ali no poço com a mulher samaritana, e quando a gente vê Jesus agora nesse contexto, sendo, na verdade, mais experimentado, tentado, do que levado a ajudar uma mulher. Na verdade, ele foi... o texto nos indica, nos fala que, no fundo, aqueles homens pegaram aquela mulher e levaram para Jesus para criar uma situação, no sentido de que, se ele não condenar essa mulher, então ele está contra Moisés. E contra Moisés, então, não vem de Deus. Se ele é contra os ensinos de Moisés, ele não vem de Deus. E se caso ele condenasse aquela mulher e autorizasse o apedrejamento, aquelas pessoas iam dizer assim: está vendo que o mestre de vocês ele é cruel? Está vendo que o mestre de vocês ele não é tão, né, bom assim? Está vendo que o mestre de vocês ele é vingativo? Então eles criaram uma situação que... colocaram Jesus, como a gente gosta de dizer, numa saia justa. Se para um lado ou para o outro, ele seria criticado de todas as maneiras, de todas as formas. Então, o texto diz que eles levaram aquela mulher com o propósito de acusá-lo, de ter uma base para acusá-lo, E a resposta de Jesus, a sabedoria de Deus, foi surpreendente. Foi algo assim extraordinário. Eles não esperavam aquela resposta. Aliás, alguns daqueles homens que já estavam com as pedras nas mãos, preparadas, ou preparados para atacar aquela mulher, eles tinham absoluta certeza que ele iria condenar aquela mulher. Ele iria autorizar aquele apedrejamento. Então, quando nós vemos essa mensagem hoje à noite, quando nós nos encontramos diante dessa situação, de Jesus diante de uma mulher que estava sendo ali ultrajada, humilhada, que estava sendo atacada, que estava sendo inclusive vítima também de uma ação preconceituosa, de uma ação maligna no fundo, porque a lei dizia: ninguém adultera sozinho, não é verdade? Para se adulterar tem que ter o parceiro. A lei dizia que a pessoa pega em adultério, era levada ela e o parceiro, ambos eram levados e ambos eram, então, punidos. Então, você já nota que o interesse ali no fundo, não era aplicar a lei.
ou o rigor da lei. Mas o interesse ali, na verdade, era pegar Jesus, era de alguma forma desacreditar o ministério de Jesus, era de alguma maneira destruir a reputação de Jesus. Ou de um lado ou de outro, ele seria bastante prejudicado. Agora, eu não sei você, mas eu gosto muito de me atentar aos detalhes. Eu confesso aos irmãos que eu tenho muita curiosidade em saber o que Jesus estava escrevendo naquela areia. Eu confesso. Alguns dizem que, e eu não acredito nisso, que ele estava ali escrevendo os pecados daquela mulher e a água vinha, e você sabe como é que é a água do mar, né? A criança está brincando de fazer castelo ali bem na beira, a água vem, desmancha tudo e acaba com tudo. E talvez ele estivesse, os teólogos dizem que talvez ele estivesse escrevendo os pecados daquela mulher, e da mesma forma que a água vinha e apagava tudo, ele também estava pronto para perdoar e limpar, né? Esquecer os pecados daquela mulher. O certo é que nós não sabemos o que, de fato, Jesus escreveu naquela areia. Nós não temos a menor ideia do que ele estava escrevendo ali. Mas nós podemos nos atentar ao texto, à palavra de Deus, e perceber que é nossa missão como igreja, sabe, amados, como cristãos, como irmãos, é nossa missão como corpo de Cristo. Ao contrário do que aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles legalistas fizeram, o nosso papel como igreja é resgatar as pessoas. Esse é o nosso papel, é resgatar essas pessoas. Mesmo que elas não queiram ser resgatadas, esse é o nosso papel. Então, note que o papel dos fariseus, daqueles homens, era tirar a vida. Esse era o papel daqueles homens. Vamos apedrejar, vamos matar, vamos destruir. E essa linguagem, esse desejo, sabe, de acabar com tudo, de destruir tudo, de arrebentar com tudo, esse desejo não é um desejo cristão. Não é alguma coisa que parte do coração de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, e Ele mesmo dizendo, eu não vim para destruir, eu não vim para acabar com tudo. Eu vim para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são essas ovelhas perdidas? São aquelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Essas são as ovelhas perdidas. São aquelas que não têm o entendimento das coisas de Deus. Qual o entendimento das coisas de Deus que essa mulher tinha? Qual o entendimento que ela tinha? Qual a revelação que ela tinha? A percepção que ela tinha que Deus era como aqueles homens ali. Essa era a percepção daquela mulher, que Deus ele era apedrejador, que Deus ele era vingativo, que Deus estava pronto para punir, que Deus estava esperando apenas uma oportunidade para que a pedra descesse, né, e a justiça fosse feita. Mas no Novo Testamento a palavra diz que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Então hoje à noite, quando nós olhamos para esses homens, os mestres da lei, e nós vemos a atitude de Jesus, fica claro para nós, fica muito claro para nós que há uma separação, que há uma divisão, que há, uma distância muito grande entre o papel da igreja, que é o corpo de Cristo, e o legalismo, né? A religiosidade. Na verdade, os fariseus, eles representam hoje toda a religiosidade. Toda a religiosidade é representada pelos fariseus. E o Senhor Jesus representa para nós hoje a graça. A graça é o Senhor Jesus, o cuidado, a misericórdia, a compaixão. Isso é o Senhor Jesus, esse é o papel, essa é a missão. E a religiosidade, note que os fariseus, eles não restauram nada. Eles não consertam nada. Os fariseus só querem quebrar, só querem destruir. O espírito que havia no coração daqueles homens era justamente um espírito de morte, né? De arrebentar com tudo, de destruir tudo, de dividir, de acabar com tudo. E o espírito que havia no coração de Jesus, é esse mesmo espírito que atua no coração da igreja, é o espírito do conserto. É esse espírito que atua no coração de Jesus. É o espírito da restauração. Qual é a mensagem final de Jesus para aquela mulher? Vai
e não peques mais. Vai e não erres mais. Mas, aqui nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Porque você pode sair daqui e na mesma hora, daqui a pouquinho, você pecar. Você pode sair daqui e você tropeçar, você pensar alguma coisa, você ter um pensamento, equivocado a respeito de alguém, ou você falar alguma coisa, ou você, sei lá, não sei, são tantas maneiras que a gente pode errar e pecar. Então, como é que a gente não vai pecar mais? Jesus estava falando para ela não voltar a cometer aquele mesmo erro, para ela não viver naquela prática que ela estava. Note que Jesus não passou, o pano, vou usar esse termo. Jesus não deixou de corrigi-la, Jesus não deixou de tratar a questão. Mas o que Jesus não fez, isso é que é importante. Jesus não destruiu aquela mulher. Jesus não fez isso. Jesus, ele trouxe ela. Jesus não destruiu aquela mulher, ele não feriu aquela mulher, ele não arrebentou com tudo. Até porque as pessoas que levaram aquela mulher até Jesus, a intenção daquelas pessoas era uma intenção não de tratar o pecado daquela mulher, mas a intenção daquelas pessoas era pegar Jesus em alguma falta. Essa era a intenção, de pegar Jesus em alguma falta. Qual é o erro dele? Qual é a falha dele? Qual é a dificuldade dele? Aonde nós podemos ver que ele está deixando a desejar e a gente vai entrar naquilo ali? E a resposta de Jesus foi tão surpreendente, porque Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. E sabe o que eu acho? Na verdade, a maioria dos teólogos acham, eles dizem isso, que muitos daqueles ali, que estavam com as pedras nas mãos, em dias anteriores, tinham adulterado com ela. Vocês entenderam, então? No fundo, o que há aqui é algo muito claro. Jesus está dizendo para eles o seguinte: ontem vocês cometeram o mesmo pecado com essa mulher e hoje vocês estão aqui querendo condená-la? Foi isso que Jesus, no fundo, disse para eles. Muitos daqueles ali que estavam com os torrões, com as pedras nas mãos, em tempos anteriores, desfrutaram da companhia daquela mulher, tiveram relação com ela, adulteraram com ela também. E Jesus, conhecendo os corações daqueles homens, sabendo da violência e da maldade que estava no coração daqueles homens, por isso ele diz: aquele que não tiver pecado, e aí eu abro um parênteses, e muitos desses pecados eram justamente esses mesmos que aqueles homens estavam preparados para apedrejar. Quer dizer, se vocês não tiverem nenhum pecado, então vocês atirem. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Nós não sabemos, e o texto também não diz isso, mas certamente alguns daqueles homens que estavam ali, talvez as pedras maiores até, fossem exatamente os mesmos que tivessem também se deitado com ela. Então Jesus conhecia todas essas coisas, Jesus sabia de todas essas coisas. Mas ao mesmo tempo também a gente vê Jesus trazendo ensino ao coração daquelas pessoas, daqueles homens. Porque no Novo Testamento nós vamos ver Jesus de forma muito clara, lidando muito com esse tipo de gente, lidando muito com a religiosidade, lidando muito com essas questões que nós estamos hoje ministrando aqui, nesses dias todos que nós estamos falando. Sabe, amados, o maior prejuízo da igreja é a religiosidade. O maior prejuízo da cristandade é a religiosidade. Esse é o maior prejuízo, porque quando a gente pensa na religiosidade, a religiosidade, ela nos engana, porque ela nos dá um falso direito, uma falsa sensação de que nós temos o direito de julgar a outra pessoa baseado na nossa vida. Esse é o grande problema da religiosidade. A gente passa a medir as pessoas, a julgar as pessoas, a avaliar as pessoas, a condenar as pessoas com base na nossa espiritualidade, na nossa vida. Então, os fariseus, eles bateram muito de frente com Jesus, como eu preguei na semana passada, porque ele veio da Galileia. E a Galileia não era um lugar de muito estudo das Sagradas Escrituras da época, era um lugar de correr atrás do dinheiro.
Vocês estão entendendo? A Galileia era um local muito próspero. Então eles tinham preconceito com a Galileia. Pode vir algum profeta da Galileia, pode vir alguma coisa boa, né, da Galileia, no caso Filipe falou isso, relacionada a Nazaré, né? Vem alguma coisa boa de Nazaré, mas eu faço aqui uma paráfrase das palavras de Filipe, e eu falo, né, o que os fariseus falaram na pregação que a gente abordou da semana passada, e que está no capítulo 7 de João, né? Vocês viram que não vem profeta nenhum da Galileia. Pode vir algum profeta da Galileia? Ora, amados, Deus ele é poderoso para suscitar profeta onde Ele quiser. Embora Jesus não viesse da Galileia, né? Jesus veio de Nazaré. Mas eles, por falta de conhecimento, por toda a religiosidade, eles passaram a tirar as impressões, as deduções dele. Não, ele veio da Galileia, ele é da Galileia. Ele não era da Galileia. Jesus nasceu em Belém, em Nazaré. Então, quando ele vem da Galileia, ele vem do norte, e ele desce ali, e ele traz um ensino, eles ficam abismados, eles dizem assim, mas como é que ensinaram para ele as Sagradas Escrituras? Ele é da Galileia, como é que ensinaram para ele? E sem saber, de fato, embora alguns do povo, diz o texto na semana passada, que alguns do povo creu que ele, de fato, era o Filho de Deus, mas sem saber e sem crer que de fato ele era o Filho de Deus, aqueles homens, eles foram muito críticos com relação a Jesus, quanto a Jesus, eles criticavam muito a Jesus, porque Jesus ele era compassivo, misericordioso, ele olhava. Então, sabe, amados, falta isso hoje. Esse é um aspecto que eu percebo que a gente precisa, como cristão, nós precisamos entender isso. Às vezes a gente, o fato da gente estar nas relações, vendo esse tempo que nós estamos vivendo hoje, o mundo, como as coisas estão se desenhando no mundo, eu percebo que a igreja, de um modo geral, ela está carecendo. Nós precisamos olhar para o mundo, olhar para aquelas pessoas lá fora com o mesmo olhar de Jesus. Olhar de compaixão e de misericórdia, porque uma coisa que tem me entristecido muito nesses dias, trazido tristeza ao meu coração, tem sido a forma como nós cristãos temos tratado os pecadores. Nós cristãos, nós estamos agora selecionando, né, certos pecados, certas coisas, porque esse pecado, aquela situação. E nós, como cristãos, estamos, então, tendo uma atitude, um comportamento, muitas vezes, que o próprio Jesus não teve com as pessoas. Jesus, ele bateu muito forte com os religiosos, mas ele foi compassivo e misericordioso com os pecadores. Porque, durante todo o Novo Testamento, nós só vemos um religioso se voltar para Jesus, Nicodemos. Foi o único religioso que procurou Jesus, o único religioso que se converteu, o único religioso que passou, inclusive, depois a defender Jesus, colocar a sua própria vida em risco, foi Nicodemos. Todos os outros, eles se endureceram. Eles endureceram o seu coração. E é interessante como a gente vê Jesus lidando com os pecadores e como a gente vê Jesus lidando com... Se você ler todos os textos onde Jesus conversa com os legalistas, com os religiosos, você vai ver um Jesus bem diferente do Jesus que lidava com os pecadores. O Jesus que tinha compaixão, misericordioso, mas ao mesmo tempo você vai ver um Jesus muito duro com os religiosos. Por que isso? Por que dois tratamentos diferentes? Por que lidar com os pecadores de uma forma e lidar com os religiosos de outra maneira? Por que Jesus fazia isso? Por que Jesus se prestava a esse papel? Porque Jesus sabia e conhecia a dureza do coração daqueles homens. Jesus conhecia com profundidade o que estava no coração daqueles homens. Né? E Jesus conhecia como estavam as multidões, como ovelhas perdidas sem pastor. Então, se de um lado nós temos um Jesus bem duro, lidando com os fariseus, os religiosos, os legalistas daquele tempo,
Por outro lado, nós temos um Jesus que tem a capacidade de ver uma mulher que tinha sido apanhada em adultério, que talvez não tivesse tido tempo nem de se lavar ainda, estivesse cheirando ao homem que ela estava na cama, mas Jesus olha para aquela mulher e tem misericórdia dela, e tem compaixão dela, e perdoa os seus pecados. E é isso que eu queria hoje tratar com os irmãos. Eu estava falando com a Elisângela me perguntou qual é o tema da pregação hoje. Eu falei, a lei do apedrejamento. Essa é a lei do apedrejamento. Então, e se ao invés de nós nos apropriarmos de pedras para jogarmos nas pessoas, jogarmos nos irmãos, nos líderes, jogarmos pedras que estão bem desenhadas hoje no nosso tempo, e se ao invés de nós pegarmos nessas pedras, nós tivermos um comportamento completamente diferente do comportamento dos fariseus e dos religiosos daquele tempo. E se nós olharmos para essas pessoas, vamos falar, por exemplo, dos homossexuais, que é hoje o pecado que parece que a igreja escolheu como o pecado da moda. Agora, esse é o pecado que a gente tem que combater, porque esse pecado aí... E se nós olharmos para essas pessoas, porque tem um texto no Novo Testamento que me intriga muito, quando Jesus olha para os religiosos, os fariseus, ele diz assim para eles: os publicanos e as meretrizes precedem vocês no reino de Deus. E eu fui estudar sobre aquilo ali. E a gente se esquece que o coração de Deus é soberano e Ele conhece com profundidade o coração das pessoas. A gente se esquece que o ladrão na cruz não teve tempo de ser discipulado, não teve tempo de ser batizado, talvez não teve tempo nem de confessar os seus pecados, mas naquele momento, naquele último segundo ali, ao que tudo indica, do momento em que o ladrão na cruz se arrepende, do momento que ele morre, tudo indica que houve ali talvez 2 ou 3 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas quantas e quantas pessoas que estão ali no leito de morte, e a gente lida com isso aqui de vez em quando, alguns irmãos, pastor, poxa, meu irmão morreu, mas fulano morreu, mas não congregou, mas olha, lá no hospital ele teve uma sobrevida, já ouvi isso dezenas de vezes, lá no hospital ele teve uma sobrevida, teve uma melhora, eu chamo que é a melhora para a conversão. E uma enfermeira que estava lá falou de Jesus para ele. E um médico que estava lá, e uma técnica que estava lá, e uma visita que ele recebeu. Então nós não sabemos, amados. E nós precisamos nos desarmar com relação às pedras, com relação às armas do julgamento. Nós estamos entrando numa era muito difícil da igreja. A igreja, ela precisa voltar aos primórdios. A igreja precisa voltar ao arrependimento, voltar ao primeiro amor. Note que a acusação que Jesus faz à igreja de Éfeso é muito séria. Vocês não aceitam doutrinas erradas no meio de vocês, vocês não aceitam nada de errado no meio de vocês são bons nessa questão doutrinária, está tudo certinho aí dentro da igreja, mas falta uma coisa para vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. Então, quando eu penso nisso, nesse momento que a igreja está vivendo hoje, e a gente hoje usa muito essa expressão, por conta dos pecados, do mundo. O mundo, amado, o homossexualismo, ele existe desde quando o mundo é mundo. Se você for ver Roma, na época de Paulo, era uma coisa maior do que hoje, muito maior do que hoje. A história diz, a respeito de Alexandre o Grande, que ele era o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Sobre Alexandre o Grande. O pecado sempre existiu, a homossexualidade sempre existiu, mas entenda, nós como igreja vamos eleger esse pecado como pecado imperdoável, é isso que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para essas pessoas e nós vamos condená-las, nós vamos amaldiçoá-las. Pastor, mas o homossexualismo não é pecado? É pecado. Mas você viu Jesus lidando com a mulher pecadora? Você já viu aqui com a mulher samaritana
que teve 5 maridos. 5 maridos ela teve. O que ela estava vivendo naquele momento não era o marido dela. Você viu Jesus chegando para ela e dizendo assim, e olhando para ela e dizendo assim, mas você é uma descarada, viu? Eu estou aqui sentado com você, mas eu conheço a sua vida, eu é que sei da sua vida. Você não vale nada. Você está aí, vivendo com um homem aí que não é o seu marido. Foi assim que Jesus lidou com ela? Não. Note que o pecado na vida da pessoa, ele vai ser tratado, mas ele vai ser tratado de uma forma, né, sempre secundária. O interesse de Jesus é sempre olhar para o coração da pessoa, sempre ganhar a pessoa. Foi assim com essa mulher, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com as meretrizes, as prostitutas. Vocês têm noção de quantas prostitutas tinham na época de Jesus? Elas passaram a seguir Jesus, vocês sabiam disso? Elas passaram a seguir Jesus. Elas passaram a seguir Jesus e ao decorrer do tempo, elas foram libertas. Elas foram abandonando o seu pecado. No decorrer do tempo, eles foram entendendo quem era aquele homem maravilhoso, especial, que amava todas as pessoas indiscriminadamente, olhava para as pessoas como pessoas. Hoje a igreja olha para as pessoas de uma forma diferente, não olha com o olhar de Jesus. A igreja não olha para as pessoas mais com o olhar de Jesus, e isso tem me preocupado bastante, porque se nós somos o corpo de Cristo e os olhos estão no cabeça, então nós precisamos ter uma percepção clara do que Jesus está vendo e não do que nós queremos ver. Porque os olhos estão no cabeça. É Ele que está vendo todas as coisas. É Ele que pode julgar. É Ele que sonda os corações. É Ele que vê o que está dentro do coração das pessoas. E não a gente. O corpo, a função do corpo é muito específica. O corpo tem o coração e as mãos. Sabe, mas o coração de Jesus está aqui na igreja. O Espírito de Jesus está aqui na igreja. Se nós olharmos para o mundo e começarmos a acusar os pecados do mundo, nós não vamos ganhar essas pessoas de forma nenhuma. Não vamos ganhar essas pessoas. Nós não vamos trazer essas pessoas. Porque esse pecado vai para o inferno, esse não vai. Esse pecado é detestável, ele é abominável, mas esse eu tolero, esse eu aceito, esse pode conviver comigo porque não tem problema nenhum. Por acaso é pecadinho e pecadão para Deus? Não existe pecadinho ou pecadão para Deus. E a maioria de vocês trabalham com pessoas que têm as suas dificuldades, seus pecados. Quando você conhece alguém que tem dificuldades e pecados, é assim que você trata, você acusa o pecado da pessoa, porque isso aí que você está fazendo é pecado, você é pecador. Jesus nunca fez isso, amados. E os fariseus faziam isso. Os fariseus, eles viam primeiro o pecado e depois a pessoa. Jesus via primeiro a pessoa e depois o pecado. Esse é o segredo, é olhar para a pessoa, olhar para as suas necessidades, olhar para o seu coração, olhar para as suas dificuldades, para as suas lutas, olhar para as suas aflições, olhar para a pessoa como um todo, amados. E eu fico muito triste hoje, eu fico preocupado com essa postura da igreja. Quando eu falo a igreja, eu falo de um modo geral, a igreja desse tempo que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho me entristecido muito com o evangelho que eu tenho visto na televisão. Acho que um dos poucos que eu assisto é o R.R. Soares, porque o resto, de vez em quando, eu assisto, porque o resto só fala em dinheiro e pecado. O resto só fala nisso, só fala em dinheiro e pecado. E o R.R. Soares também fala em dinheiro de vez em quando. Então tem horas que não dá para assistir. Mas é um programa bacana que você ainda pode assistir. Esse dia eu estava falando com Viviane, falei, Viviane, não acredito. Quem está pregando o evangelho hoje na televisão são os adventistas. São eles que estão pregando o evangelho, porque o resto está falando em dinheiro e em pecado, acusando, brigando com as pessoas, sabe, xingando, amaldiçoando as pessoas. Esse não é o papel da igreja. Esse não é o nosso papel. Nós não somos fariseus. Nós não somos legalistas. Nós entendemos a graça. Amados, tem pessoas que vão viver a vida inteira no pecado, mas no último segundo, no último minuto, naquele último momento, elas vão entregar a sua vida a Jesus e elas vão para o céu. Eu tinha um pastor no seminário, um professor que até morreu há pouco tempo atrás agora, ele dizia o seguinte, ele era um americano, Brent Hay, ele dizia assim, tem gente que vai entrar no céu com as calças pegando fogo do inferno. E é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. O cara vai chegar lá no céu e o anjo vai chegar com o extintor lá, porque o sujeito estava quase lá, meu amigo, mas no último momento, na última hora, ele entregou, ele se arrependeu, ele abriu seu coração para Jesus. Pastor, mas não vai ter galardão, não tem problema, meu amigo, mas o cara entrou, isso é que é importante.
né? Não tem galardão, não tem problema. Você quer entender o que é o galardão? Imagine um auditório bem grande, tá? Só para dar um entendimento assim claro, imagine um auditório bem grande e você está na primeira fila, você está vendo Jesus de frente e o sujeito está lá na última fila. Quem não tem galardão vai estar lá na última fila, mas vai estar no céu, meu amigo. Está entendendo? Só para ter uma ideia assim grosseira para a gente explicar mais ou menos. Então, a ideia de galardão é de capacidade de desfrutar a presença de Deus. Tem gente que vai desfrutar mais, tem gente que vai desfrutar menos, segundo os entendidos dizem, né? O galardão, se vai ter dom, se vai ter autoridade, porque o céu vai ter autoridades também, entendeu? O céu vai ter comando, o céu não é bagunçado, cada um faz o que quer, não é assim no céu. Então, na verdade, esse aspecto de Jesus aqui, para mim, é o aspecto mais importante da igreja. Sabe, amados, de vez em quando a gente percebe pessoas tão mergulhadas no pecado. Esses dias eu conversei com um rapaz aqui, ele me procurou, um cara do mundão, eu vi o cara angustiado, ele foi fazer um serviço lá em casa. Eu falei, Viviane, esse cara, ele está precisando de uma ajuda, a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe, amados? Eu, amigão, tudo bem, você gostaria de conversar comigo? Ele, gostaria, pastor. Aí marcamos, ele veio aqui, conversou comigo, abriu o coração, e ele foi trazendo as coisas, trazendo as dificuldades, as lutas, a vida completamente envolvida em pecado. Eu disse, cara, isso aí nunca vai dar certo na sua vida. Isso não vai dar certo na sua vida. Deus tem uma vida melhor para você, entendeu? Deus tem uma vida melhor para você. E falando para ele abandonou a esposa, acho que a esposa tinha um enteado, mas gostava muito dele, abandonou a esposa, e aí se envolveu com outra pessoa, e já estava querendo conviver com a outra pessoa, só que tinha um problema, a outra pessoa era a irmã da esposa. Vai dar certo um negócio desse, irmãos? A irmã da esposa. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Você vai destruir uma família. É mais fácil você voltar para sua esposa. Ame sua esposa. Cuide. Não tem como isso dar certo. Preste atenção. Se você ficar com uma, a família toda vai ficar contra essa moça. Não tem jeito. Você vai destruir uma família, rapaz. E fui tentando, falando com ele. De vez em quando eu ligo para ele. E aí, como é que estão as coisas? Eu orientando ele. Um cara precioso, uma pessoa, sabe? Mas sabe quando o diabo envolve uma pessoa num laço? Sabe aquela situação que o diabo envolve uma pessoa? E aí? Como é que a gente vai fazer? Mas, rapaz, você é um pecador miserável mesmo, né? Não tem jeito. Você acha que Jesus trataria essa pessoa assim? Não, amada, a gente tem que ter compaixão das pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão envolvidas em laços que não foram elas que criaram, como essa situação aqui. Se você olhasse para Jesus de fora, você ia dizer assim, meu Deus, como é que esse homem vai sair dessa situação? Do lado tem os fariseus. A situação, só para você ter uma ideia, era essa. A questão ali das pedras era simples. Ou eles apedrejavam a mulher, ou eles apedrejavam a Jesus. Você entendeu o que estava em jogo ali? Jesus, se fosse eu ou você ali, se eu falar mal de Moisés aqui, eles vão me apedrejar. Mas se eu falar da mulher, eles vão apedrejar a mulher, e eu não quero que ela morra. Mas eu também não quero morrer, não chegou a minha hora ainda. E aí Deus dá uma sabedoria para ele. Nem ela, nem eu. É o seguinte, quem tiver aí sem pecado, atire a primeira pedra. Se fosse hoje, ia apedrejar os dois. Morre Jesus e ela. Se fosse hoje, vamos apedrejar os dois. Ah, você e ela. Paulo Mazzoni estava falando isso essa semana na reunião que a gente teve com o pastor Gasalberto, e ele contou uma experiência interessante, que ele falou, irmão, se fosse hoje, Jesus estivesse lá se Jesus estivesse hoje aqui, ia ser apedrejado ele e a mulher. Você está entendendo? Então, a gente percebe o seguinte, se você for parar para dar atenção a uma pessoa que vai fazer um serviço na sua casa, alguém talvez da sua família que não tenha ainda, que não se relacione ainda com Deus, você vai ver como essas pessoas estão envolvidas em emaranhados de pecado. Jesus tinha misericórdia dessas pessoas porque ele sabe quem está por trás de cada laço, de cada amarra, sabe, de cada pecado, de cada fosso, de cada buraco que as pessoas estão envolvidas. Jesus sabe quem é que está por trás dessas coisas. Ele sabe quem é que está por trás disso. E nós podemos ser aquelas pessoas que estão com as pedras nas mãos para dizer o seguinte, você não presta, pá, joga a pedra, mata, joga na cabeça e mata. Ou a gente pode ser
aquela pessoa que vai estender a mão no buraco e vai tirar a pessoa do buraco. Há muito tempo eu escolhi tirar as pessoas do buraco. Não condenar, não julgar, não machucar. Tem horas que a gente tem que chamar, tem que corrigir, tem que orientar, mas isso é outro aspecto. Eu estou falando de pessoas do mundo, das pessoas do mundo, não do nosso convívio como pastor, líder, não, liderança, igreja, não. Eu estou falando do papel da igreja em olhar para o mundo. Nosso papel como cristãos, o nosso olhar tem que estar sempre no mundo, tem que estar sempre nas pessoas do mundo. Note como as pessoas do mundo estão envolvidas em pecados. É sujeito que tem 2 mulheres, é o camarada que está afogado em dívidas, em problemas, em confusão. É gente que está, sabe, eu estava conversando com um amigo agora, recente. Um amigo, ele, rapaz, eu arranjei uma arma. Foi mesmo, rapaz, arranjei uma arma. E um irmão da igreja, da minha época, que era da igreja, foi lá e tomou essa arma de mim. Mas, Paulo, eu estava já andando armado, cara. Eu falei, é mesmo, rapaz, você chegou nesse nível, eu cheguei. Então, se você for ver, e ele falou exatamente isso, o diabo armou um laço para mim. Se você for ver o laço que o diabo vai armando para as pessoas, nosso papel é desarmar essas coisas. E a forma que nós vamos fazer isso só é por meio da compaixão e da misericórdia. Se você colocar juízo próprio ali, se você colocar qualquer impressão sua ali, você vai estragar tudo. Imagine, você chamar uma pessoa no escritório, aqui dentro da minha cabeça eu estou, meu Deus, como é que esse cara não entende que esse negócio, esse relacionamento não vai dar certo? Como é que ele não entende isso? Por que ele não entende? Porque o inimigo, ele envolve a gente num laço e que a gente não tem a percepção clara das coisas. A gente olha, sabe, a gente acha, só vê aquilo ali, aquela coisa, poxa, mas eu estou apaixonado por ela, eu amo, agora eu descobri que eu amo essa pessoa. Eu falei, camarada, mas isso não vai dar certo, ela é irmã da sua esposa, cara, não vai dar certo, não tem jeito. E falando com ele, falou, olha, você quer um conselho? Se desaparte, dê um tempo dessa relação. Se você der um tempo dessa relação, seu coração vai esfriar, as coisas vão esfriar, você vai ver com maior clareza, entendeu? Cuidado com o que você está abandonando, abrindo mão, né? Cuidado. E fui orientando, a gente foi, depois orei com ele no final. É muito difícil, porque as pessoas que não têm a percepção da palavra de Deus, elas são envolvidas em laços como esse aqui que Jesus foi. Se ele defender a mulher, ele é apedrejado. Se ele apoiar Moisés, a mulher é apedrejada. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Como a gente lida com essas coisas? Só mesmo sabedoria do alto. E o que entrou aqui? A graça. A graça de Deus. A graça de Deus na vida daquela mulher. Ele olha para ela e diz... Então Jesus se pôs em pé e perguntou. Ele estava sentado. Então a gente já tem um entendimento aqui, né? Tudo lá com pedra nas mãos, ele sentou, começou a escrever na areia, e de repente, então, ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus, se pondo em pé, perguntou, mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Respondeu ela, declarou, Senhor, ninguém. Jesus declarou, eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Vocês acreditam que essa mulher permaneceu no pecado ou que ela abandonou a vida de pecado? Eu acredito que ela abandonou. Eu acredito que ela deixou essa vida de pecado. Eu queria convidar você hoje à noite a fazer as coisas como Jesus faz. A ver as coisas como Jesus vê. Olhar para as pessoas, ter mais misericórdia delas e cuidar delas como Jesus cuidou. É isso que eu quero ministrar nessa noite. A igreja é um lugar de restauração, de transformação de vidas. E não de julgamento, e não de apedrejamento, e não de condenação de ninguém. As pessoas estão machucadas, feridas, abandonadas, marginalizadas, oprimidas. E elas precisam da gente, precisam de nós. Esse é o nosso desafio, irmãos. E é difícil, viu? Eu não sou perfeito, você também não é.
mas nós podemos ser aperfeiçoados dia após dia e ver as pessoas como Deus vê. Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor nessa noite que me ajude, que toque no meu coração, que ministre no meu coração, que o Senhor possa me fortalecer, me ajudar, me dar, ó Pai, sabedoria para ministrar a Tua palavra com poder e glória, Senhor, de maneira que ela entre no coração dos meus irmãos, trazendo cura, trazendo revelação, trazendo entendimento, trazendo socorro, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada um de nós que está aqui, e o Senhor pode nos fortalecer nessa noite, tirar as escamas dos nossos olhos, renovar a nossa visão, nosso comprometimento com o Senhor, nossa mente, para que nós possamos andar, ó Pai, como o Senhor andava, em graça, em justiça e santidade, em nome de Jesus.